tudo bem com vocês? Eu sou Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje, pessoal, vou mostrar para vocês mais um modelo de barrado em crochê para panos de prato. Será o modelinho de número 171, eu fiz na cor branco. Então, pessoal, vamos para algumas informações para aprendermos a fazer o barradinho de hoje. Então, pessoal, o meu trabalho aqui, ele contém um total de 25 carreiras, tá? Sendo que até a 16ª carreira aqui a gente trabalha direito e avesso do pano, né? E depois a gente trabalha a partir da 17ª carreira, que começa aqui, ó, motivos separados. Porém, não cortamos mais a linha aí do trabalho para fazer um motivo de cada vez e depois dar aquele acabamento de 3 correntes e ponto baixo, tá? Então, ele é feito inteiro praticamente, né? Somente depois a gente trabalha um, aí vem aqui e passa para o outro e assim por diante. Então, o total aqui, pessoal, eu fiquei com 25 carreiras, tá? E 3 motivos eu consegui fazer aqui no meu pano. Este tamanho aqui, ele é 45 por 70. Eu não estou conseguindo achar aqueles maiores, né? Então, a largura dele aqui ficou 13 centímetros, num fio de tex com 51 100% algodão. E para fazer esse trabalho, ele é múltiplo de 20 mais 1. Eu usei 3 vezes 20 caseados, então cada desenho desse aqui tem 20 caseados e mais um aqui no finalzinho para as extremidades ficarem iguais. Então, pessoal, eu fiquei com 60 caseados mais 61 caseados aí para fazer 3 motivos num pano tamanho de 45 por 70. Tá, pessoal? Então, estas seriam as informações para a execução deste barradinho de hoje. E se você já gostou, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da inscrição ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu trago aqui para o canal, tá, pessoal? E vou deixar aqui abaixo do vídeo, no box de informação, relação de material que eu utilizei para fazer este trabalho, linha, agulha, tá? Vou deixar a marca tudo direitinho. E vou deixar descrito também outras quantidades de caseados, né? Para você poder fazer 4, 5, 6, 7 e assim por diante, né? Os desenhos aqui do barrado que você conseguir aí adaptar no seu pano, tá? Eu vou deixar aqui descrito outras quantidades aí para vocês, tá? E abaixo do vídeo também tem a parte dos comentários. Comente aí se você gosta dos trabalhos que eu trago aqui pro canal, se a forma que eu explico para vocês facilita ou vocês sentem dificuldade na hora de fazer aí, tá bom? Então, deixem aí o comentário de vocês, tá, pessoal? E mais uma vez quero agradecer assim de coração a todos que estão se inscrevendo, que assistem aí os vídeos. Aí deixa, por favor, passar um anúncio no meio do vídeo aí, né? Porque isso ajuda muito aí no crescimento do canal. E o compartilhamento também é bom, tá? Se vocês puderem me ajudar, que aí o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo que eu trago aqui para o canal, tá? Então, meu muito obrigado mesmo, de coração. A cada dia o canal aí cresce um pouquinho, tá, pessoal? Por causa de vocês. Então, essas seriam as informações mais precisas aí para a gente fazer o trabalho de hoje. Eu vou organizar aqui o meu cantinho e já volto para a gente poder começar a fazer este trabalhinho de hoje, tá? Que são tulipas, já é outro modelo de tulipa. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. O meu caseado é separado por 2 correntinhas. Aqui vamos subir 3 correntes, vamos fazer o nosso cantinho de borda, com mais 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. 2 correntes,
e ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira aqui toda de quadradinho vazio, cada quadrado separado por 2 correntes. E o último caseado lá do outro lado do pano, nós também temos que colocar os 4 pontos altos. A primeira carreira, então, de quadradinhos vazio. No último caseado, eu coloquei 4 pontos altos. E a próxima carreira de número 2, subam 3 correntes, virem o pano. E nós vamos novamente fazer os mais 3 pontos altos aqui. E vamos repetir todos os quadradinhos de base. Então, são 2 carreiras aí, com os cantos, né? De 4 pontos alto e depois a gente vai fazendo 2 correntes e um ponto alto, para a gente poder fechar o quadrado vazio, repetir aqui a carreira igual, né, aqui a primeira fase aqui que nós fizemos, ó. Então, é só fazer assim até o final e os 4 pontos alto lá também. Então, aqui eu terminei de fazer a segunda carreira, que foi apenas repetição de quadradinhos vazio por toda a extensão do meu pano. Aqui no final, fiquei com 4 pontos altos. Na próxima carreira, já subam 3 correntes, virem o pano e já façam aí mais 3 pontos altos, tá? Que é o cantinho de borda. Aqui, pessoal, eu repeti 9 quadrados vazio, tá? 9 quadradinhos vazio. É só repetir. E agora a gente faz aqui a marcação da nossa florzinha. A pontinha dela que vai começar aqui, ó. Então, são 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, aqui já é um motivo que vai se formar. E agora eu preciso fazer aqui 19 quadrados vazio. Então, são 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, ó, um ponto alto aqui sobre o ponto de base. Então, são 19 quadradinhos. Depois, façam novamente, ó, um quadradinho cheio, né, que são os 4 pontos altos, que já vai ser outra flor que nós vamos estar marcando aqui para poder dar o motivo, tá? Então, é só seguir fazendo assim. Fiz, então, a terceira carreira. Aqui no início, ficamos com 4 pontos altos, 9 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aqui foram 19 quadradinhos. Aqui vai dar uma flor, aqui vai ser outra florzinha, aqui foram mais 19 quadrados. Aqui eu tenho mais 4 pontos altos, onde vai ser outra florzinha. E o final aqui eu terminei com 9 quadrados vazios e 4 pontos altos, tá? Então, este trabalho, ele fica igual o começo e o final. Aí, para a próxima carreira, ó, vai subir 3 correntes, vira o trabalho. E depois que vira o trabalho, faça mais 2 correntinhas. Aí, nós ficamos com 5 correntes aqui, né, no caso. Aí, eu venho aqui, ó, no último ponto de base e coloco um ponto alto. E vou fazer aqui, pessoal, um total de 9 quadradinhos. Eu tenho um aqui já, faz 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, até ficarmos com 9. Fiz aqui os 9 quadradinhos, agora eu vou ter que colocar um total de 10 pontos altos. Então, no primeiro quadrado de base, eu coloco 2 pontos altos, completo aqui todos os pontos de base, faço todos os pontos aqui de base, ó. O próximo quadradinho aqui eu coloco 2 pontos altos dentro e um na base. Então, aqui nós ficamos com 10 pontos alto. Ficamos aqui com 9 quadrados vazios e 10 pontos altos. Agora aqui, pessoal, nós vamos ficar com 17 quadradinhos, tá? Porque a gente diminuiu um aqui e vai diminuir outro aqui.
Depois que fez os 17 quadradinhos, aqui vocês vão fazer 10 pontos altos, depois mais 17 quadradinhos e façam os 10 pontos altos e o final vai ficar assim, ó, dessa mesma forma, com 9 quadradinhos vazios. Então, eu já terminei aqui, pessoal, a quarta carreira, tá? Conforme eu expliquei no bloco anterior, aqui tem 9 quadrados, 10 pontos altos e aqui eu tenho 17 quadradinhos. Então, assim, eu fui fazendo. Aqui no final, ó, depois dos 10 pontos altos, nós também temos que fazer os 9 quadrados vazios. Então, aqui eu tenho 8. No final aqui, ó, eu faço 2 correntes e fecho um ponto alto aqui, ó, no último ponto de base, tá? Aí a gente vai ficar com 9 quadradinhos, igual lá o início, ó. Então, fechou aqui, ele fica assim. Agora, para subir de novo, ó, 3 correntes, vira o trabalho. E aí, a gente coloca 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho. Aí, a gente volta a fazer o quadradinho cheio agora aqui no canto. Então, ó, a gente fica assim com 4 pontos altos no começo aqui. Vamos fazer 4 quadradinhos aqui, vazio, sempre 2 correntes e ponto alto. Fiz os 4 quadradinhos aqui, agora eu vou preencher um quadrado aqui de base, 2 pontos alto dentro, um na base. Vamos fazer um quadrado vazio agora, 2 correntes e ponto alto. Vamos fazer agora, pessoal, 10 pontos altos, tá? Então, a gente tem que preencher sempre dentro do quadradinho, ó, 2 pontos altos e um na base. Dentro do quadrado, ó, 2 pontos altos e um na base aqui. Então, até aqui eu fiquei com 7 pontos. Aí, eu tenho que completar aqui, ó, mais 8, mais 9 e mais 10. 2 correntes, vou contar 1, 2, 3. E como aqui é o lado oposto da minha flor, também eu tenho que primeiro colocar 10 pontos alto. Ó, completei os 4 de base, vou utilizar 2 quadrados aqui para poder a gente fechar os 10 pontos altos, tá? Ó, então, por enquanto, tá ficando assim, ó. E a gente tem que repetir aqui, ó, um quadrado vazio e um quadradinho cheio. Então, é só fazer aqui, ó. Primeiro, um ponto alto para fechar um quadrado vazio. Aqui completa 2 pontos altos e um ponto aqui na base. Então, pessoal, aqui eu fiz os 4 pontos altos. Agora, eu preciso 4 quadrados vazios. Então, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes aqui, ponto alto, até a gente ficar com 4 quadradinhos. Então, aqui eu já fiz os 4 quadradinhos. Aí, eu tenho que fazer aqui, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado e na base. Aqui vai ser aquele triângulo de quadradinho vazio e cheio que vocês visualizaram na foto, tá? No início. E aqui vai ser metade dele, tá? Que vai dar aqui no canto. Então, agora aqui é só repetir de novo, pessoal. Os 4 quadradinhos vazios pra gente começar de novo, para marcar, né, o outro motivo. Então, ó, primeiro aqui. Aí, é igual aqui no começo, tá, ó. Vocês têm que pensar que estes 4 pontos são esses aqui, ó. Então, depois dos 4 pontos altos, aí vocês vão fazer... Aliás, depois dos 4 quadradinhos vazios, vocês vão fazer assim, sim, os 4 pontos altos, igual aqui, e vão seguir fazendo esta sequência aqui nos demais motivos, tá? Então, aqui, pessoal, eu terminei de fazer a quinta carreira, conforme eu expliquei para vocês a distribuição dos pontos. Qualquer coisa, dá uma paradinha no vídeo e olhe como que foram colocados, tá, os pontos altos aqui. Então, assim, eu fui fazendo por toda a extensão do meu trabalho. Aqui no finalzinho, ó, depois dos 4 quadrados vazios, no último quadradinho aqui, ó, eu tenho que colocar 2 pontos altos aqui dentro
do quadrado. E o último ponto, pessoal, de base, ó, vocês colocam em cima do ponto aqui, ó. Na terceira correntinha da carreira anterior, tá? Assim. E agora, para virar, ó, façam primeiro 3 correntes, vira o trabalho, aqui a gente já vai para a sexta carreira. Depois que virou o trabalho, aí faz 2 correntes, tá? Para fazer outro quadradinho vazio aqui no início. Aí eu faço aqui, ó, um ponto alto para fechar o quadradinho, assim. E aqui eu tenho que colocar 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Aí eu faço 3 quadrados vazios, faz 2 correntes e o ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes e o ponto alto aqui. Então, o início aqui da carreira de número 6 ficou assim. Agora, nós temos que completar todos esses pontos de base e acrescentar aqui, ó, 2 pontos aqui dentro e um aqui na base. Então, aqui nós vamos ficar com 7 pontos altos no total, ó. Sempre, tá, pessoal? Se eu não mencionar, nos meus trabalhos que eu estou executando em aula, eu coloco sempre 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base, tá? Para os pontos dar certinho, para a gente poder, né, caso se precisar fazer um quadrado vazio na carreira acima, não vai dar errado, tá? Então, aqui eu fiz 7 pontos altos, 2 correntes, aqui eu tenho que contar o terceiro ponto de base, faço um ponto alto. Agora, eu tenho que colocar aqui mais 3 pontos altos, para fechar aqui um total de 4. E 2 correntes. Aqui, ó, no último ponto de base aqui, eu faço outro quadrado vazio assim. Agora, este aqui eu tenho que colocar 2 pontos alto dentro e um na base. Fazer 2 correntes e contar 1, 2, 3, coloca um ponto alto. Então, a gente agora tem que fazer mais 3 pontos altos aqui. 2 correntes, ó, aqui 1, 2, 3, né, já deu 3 pontos. E aqui a gente tem que ficar igual lá o começo, com 7 pontos altos. Então, eu coloco 2 pontos altos dentro do quadrado e repito todos esses pontos de base aqui. Ok, ó, então vamos lá. Agora a gente tem que fazer quadradinho aqui vazio, 2 correntes ponto alto. Então, aqui, pessoal, eu fiquei com 3 quadrados vazio. E aqui é aquele detalhe que vai formar um triângulo. Então, eu tenho que fazer aqui, ó, um total, né, de 4 pontos altos, 2 correntes. Fecho aqui meu quadrado vazio, coloco 2 pontos altos aqui dentro do próximo quadradinho na base. E agora, aqui já é repetição, nós temos que fazer os quadradinhos vazios aqui, que são 3, certo? E a partir daqui, ó, nós estamos aqui, ó, tá? Ó, fizemos os 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, agora a gente tem que seguir essa sequência aqui, ó, dos 7 pontos altos e fazer tudo isso aqui até o final do nosso trabalho, tá bom? Qualquer coisa é só dar uma paradinha no vídeo e olhem aqui como é que foram colocados os pontos. Então, aqui terminamos de fazer a sexta carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Dúvida, é só voltar um pouquinho na explicação. Então, assim, eu fui fazendo o trabalho, tá? Vou mostrar aqui o finalzinho para vocês. Depois dos 7 pontos altos, igual lá no início, fiquei com 3 quadrados vazios. Aqui, 4 pontos altos, fiz 2 correntes, pessoal, e no último ponto aqui de base, eu coloquei um ponto alto, tá? Bem simples, ó, só fazer 2 correntes e um ponto alto no terceiro aqui, ponto de base aqui. Para a próxima carreira, já subi 3 correntinhas, virei o trabalho aqui. E agora eu vou explicar para vocês, tá? Depois que eu virei o trabalho, ó, eu coloquei aqui dentro
quadrado, 2 pontos altos e um aqui na base. 2 correntes, fechei um quadrado aqui, ó, vazio no terceiro ponto de base, coloquei 2 pontos altos aqui dentro e um na base, tá? Então, esse é o nosso cantinho onde vai dar meio triângulo. Depois, eu fiz 2 quadrados vazios, repeti os 7 pontos altos, um quadrado vazio separado por 2 correntes, tá, pessoal? Aqui são 7 pontos altos. Eu aumentei 2 pontos aqui dentro deste quadrado e um na base. Aqui é um quadrado vazio e aqui é o lado oposto, que já é a metade da flor. Então, primeiro eu coloquei os 2 pontos altos dentro do quadrado e o restante dos pontos. Então, aqui eu também tenho 7 pontos altos. Aqui, um quadrado vazio separado por 2 correntes, também, ó, repeti os 7 pontos altos. E aqui, pessoal, ó, já é o desenho inteiro, né, do triângulo que vai se formar aqui. Então, eu fiz 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, quadrado vazio, sempre 2 correntes separações aí, né? E 4 pontos altos aqui. E 2 quadrados vazios. Aqui, 7 pontos altos já é a repetição aqui, ó, do início da flor, tá? Então, é só a partir daqui seguir esta sequência aqui e fazer aí em todo o barradinho do nosso pano de prato, tá? O final vai terminar a mesma coisa, tá? Os 4 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Terminamos então a 7ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior para vocês. Fui fazendo por toda a extensão aqui do meu pano, aqui no final. Depois aqui dos 7 pontos altos, 2 quadrados vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio. E aqui, pessoal, eu fiz 2 pontos altos dentro do quadrado e o terceiro aqui, ó, bem em cima do ponto alto da carreira anterior, tá? Como aqui são as correntinhas que nós subimos, na terceira correntinha, tá? Então, aqui nós finalizamos a carreira de número 7. Subam as 3 correntes, aqui vai ser um quadrado vazio, e quando virar, faz mais 2 correntinhas. E a gente vai fazer aqui um ponto alto aqui no último ponto de base, para fechar um quadrado vazio aqui, ó, tá? Então, a gente vai ficar assim, com um quadradinho vazio, ó. Agora, nós vamos fazer 2 pontos altos aqui, dentro do quadrado, e um na base. 2 correntes, vamos fazer aqui 3 quadrados vazios, sempre 2 correntinhas de separação. Fiz aqui os 3 quadradinhos, agora eu repito todos esses pontos de base, que são 7 no total, só fazer ponto alto sobre ponto alto. Fiz os 7 pontos altos, vou fazer aqui, ó, um quadrado vazio. Vou completar mais 3 pontos altos aqui, para poder fazer o quadrado cheio, 2 correntes, ó, terceiro ponto de base eu coloco um quadradinho. Este quadrado de base eu coloco também, ó, 2 pontos altos dentro e um na base. 2 correntes, conto 1, 2, 3, coloco um ponto alto aqui e completo o restante aqui dos pontos, para ficar igual ao lado oposto lá, né? 2 correntes, aqui eu completo os 7 pontos altos. Só fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, ficou assim, pessoal, depois da colocação dos 7 pontos altos aqui, tá? É só seguir essa sequência. Agora, para trabalhar o meio aqui, ó, eu preciso de mais um quadradinho. Então, são 3 quadrados aqui, que nós vamos começar a fechar o triângulo. Então, é só fazer aqui, ó, 3 pontos altos, mais um aqui, 4, né? 2 correntes. Aqui nós vamos fazer mais um quadradinho cheio com 4 pontos altos. Assim que nós estamos fechando esse triângulo aqui. E aqui a gente vai fazer os quadradinhos vazios, que são 3. Aqui, pessoal, já começa a repetição, tá? De fazer os 7 pontos altos primeiro aqui. Olha, então, a sequência do trabalho será esta, tá? É só seguir fazendo. Aqui já é o início, aqui é desta outra flor aqui. É só fazer esta sequência aqui na divisão, triângulozinho, tá?
Eu vou fazer o meu e daqui a pouquinho eu já volto para a gente continuar. A 8ª carreira ficou pronta, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, a colocação dos pontos. Então, sempre o final vai ficar igual ao início, tá? Então, eu fui fazendo aqui por toda a extensão aqui do meu trabalho. E aqui no final, 7 pontos altos, 3 quadrados vazios. Aqui eu fiz um total de 4 pontos altos, né? Para fechar um quadradinho cheio. Aqui, pessoal, no finalzinho são 2 correntes, tá? E no último ponto de base aqui, ó, coloquem um ponto alto para fechar um quadrado vazio. Na 9ª carreira, já subi 3 correntes, virei o trabalho. Aí, aqui eu volto a fazer o quadradinho cheio, né? Mais 3 pontos altos aqui, para poder fechar o quadradinho cheio aqui de borda. Fiz aqui 2 correntes, um ponto alto aqui no terceiro ponto de base. E fizemos, então, 1, 2, 3, 4 quadrados vazios. Aqui eu repeti os 7 pontos altos, repeti o quadrado vazio. Fiz os 4 pontos aqui de base, né? Acrescentei 2 aqui dentro deste quadrado e um na base. Então, eu fiquei com 7 pontos altos aqui, um quadrado vazio. Aqui, ó. Depois que eu fechei esse ponto aqui alto do quadrado vazio, acrescentei mais 2 pontos altos dentro deste quadrado e fiz os 4 pontos aqui de base. Então, eu fiquei com 7 pontos altos aqui também. Um quadrado vazio e 7 pontos altos. Aqui na divisão são 4 quadrados vazios. Aqui para fechar o triângulo, né? Eu fiz os 4 pontos altos. E aqui já recomeça para fazer o outro desenho, os 4 quadrados vazios. Depois a gente faz aqui, né, 4 pontos altos igual aqui, e é só seguir fazendo esta sequência aqui que eu acabei de explicar, tá? Que vai dar certinho aí no seu trabalho, tá? É só seguir fazendo a colocação dos pontos e lá no finalzinho termina igual aqui ao início, ok? Carreira de número 9 terminada. Conforme eu expliquei no bloco anterior a colocação dos pontos, assim ficou. Aqui no finalzinho também, depois dos 7 pontos altos, eu fiquei com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos aí no final, tá? Igual lá no início. Aí, para voltar agora, 10ª carreira, aqui ainda vai ser um quadradinho vazio, 3 correntes, vira aqui o trabalho. Depois que virou, coloca mais 2 correntes e aqui, ó, no último ponto de base, faz um quadrado vazio, fecha um ponto alto, né, para fazer um quadrado vazio. Depois eu faço mais 2 correntes ponto alto, aqui eu preciso de 5 quadradinhos. Então, aqui a gente tá fazendo já os quadradinhos, 2 correntes ponto alto. Então, eu fiquei aqui no começo com 5 quadrados vazios, ó. Vamos preencher agora um total de 7 pontos altos. Vamos continuar colocando ponto alto sobre ponto alto. Fiz os 7 pontos altos, agora eu faço um quadrado vazio aqui, coloco mais 3 pontos altos aqui, nos próximos pontos de base, 2 correntes, faço um quadrado vazio. Aqui eu coloco 2 pontos altos e um na base. Duas correntes, conta 1, 2, 3, e aqui a gente completa os 4 pontos altos aqui. Então, aqui depois que eu fiz os 4 pontos altos, eu fiz 2 quadrados vazios, fechei um ponto alto aqui, completei o restante, fiquei com 7 pontos altos aqui. E na divisão, pessoal, aqui, ó, eu já coloquei 9 quadrados vazios, tá? Cada um separado por 2 correntes, inclusive aqui, ó, em cima desses pontos de base, 2 correntes, terceiro ponto, coloca aí um ponto alto. Então, ficaram aqui, ó, 3, 6, 9 quadrados vazios. E a partir daqui, já é repetição aqui, ó, do começo da flor. Aí, vão colocar 7 pontos altos e fazer novamente aqui, ó, essa sequência nos demais desenhos aí do trabalho, tá bom? Então, aqui eu terminei a carreira de número 10, fazendo 5 quadrados vazios aqui no início,
7 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, 7 pontos alto. Aqui foram os 9 quadradinhos e aqui o começo da outra flor. Então, a gente foi fazendo, ó, por toda a extensão aqui do pano. Aqui no finalzinho também, ó, 7 pontos altos, 5 quadrados vazio. Para a próxima carreira, é só subir as 3 correntes, vir aqui o trabalho, e aí você já pode colocar mais 3 pontos para poder fazer o cantinho de borda aqui, tá? A gente vai começar a fazer só os 4 pontos altos agora aqui, no início e no final do trabalho. Aqui só foi um detalhe para poder fazer o meio triângulo igual aqui. Então, depois que eu fiz os 4 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui, pessoal, eu repeti os 7 pontos altos e acrescentei mais 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. Então, aqui eu fiquei com 10 pontos altos agora. Fiz um quadrado vazio separado por 2 correntes. Aqui eu tenho um total de 4 pontos altos, que eu acrescentei 2 aqui dentro do quadrado. Aqui um quadrado vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio. Aqui eu fechei um ponto alto, né, para fechar esse quadradinho. Depois acrescentei 2 pontos altos aqui dentro e repeti os 7 pontos aqui que já tinha de base. Então, eu fiquei com 10 pontos altos também, tá? Que esse lado é o oposto desse aqui. E repeti aqui os 9 quadradinhos vazios. E aqui já é repetição, tá? Que vocês vão ter que fazer essa sequência aqui da colocação dos 10 pontos altos e esta sequência toda aqui nos demais motivos aí do seu trabalho. Carreira de número 11, já finalizei, conforme eu expliquei no bloco anterior aqui a colocação dos pontos. Dúvida é só dar uma paradinha no vídeo e fazer aí o seu trabalho. Aqui no finalzinho, depois dos 10 pontos altos, também, ó, 1, 2, 3, 4 quadrados vazios separados por 2 correntes e 4 pontos altos. Aqui eu coloquei 2 pontos altos dentro do quadrado e o terceiro aqui, ó, na terceira correntinha aqui da base anterior, tá? Que aqui nós subimos, lembra as 3 correntes? Então, coloca na terceira correntinha aqui o ponto alto último aqui. Para a próxima carreira, já subi 3 correntinhas, virei aqui o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos, assim, e aqui eu fiz 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes aqui em cima, e aqui eu coloquei um total de 4 pontos altos, né? Sempre, se eu não falar, pessoal, dentro do quadradinho são 2 pontos altos, tá? Ó, 1, 2, e o terceiro a gente fecha aqui na base. Aí eu fiz um quadrado vazio aqui e fechei um ponto alto. Aqui nós já estamos na carreira de número 12, agora nós vamos fazer aqui mais um quadradinho vazio aqui, na verdade 2, né, em cima dos pontos de base. Então, ó, 2 correntes você vai fazer e conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. Agora, nós vamos ter que completar todos esses pontos aqui de base, que são 4 que vão ficar no total, e mais 2 aqui dentro do quadradinho de base e um ponto aqui na base. Então, a gente fica com 7 pontos altos aqui. Vamos fazer 2 correntes, fechar aqui um quadrado vazio. Aqui a gente tem que preencher 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Repete aqui, ó, 2 correntes e faz um quadrado vazio. Igual o lado oposto, ó, a gente também tem que colocar 7 pontos altos, tá? Então, ó, primeiro eu ponho 2 pontos altos aqui dentro e completo mais 4 pontos aqui, né, para inteirar 7. Fiquei com os 7 pontos alto, faço 2 correntes e aqui eu conto 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes aqui, conta e põe um ponto alto no terceiro ponto de base.
E aqui, pessoal, a gente tem que, né, ir fazendo os quadradinhos, ó. Aqui a gente já saiu do primeiro motivo aqui do primeiro desenho. Fizemos aqui os 3 quadradinhos de base, né? Agora eu faço 4 pontos altos. Aqui essas pontinhas vão começar as folhas, tá? Ó, essas pontinhas aqui. Então agora eu faço os quadradinhos vazios, que são 5. Sempre 2 correntes e o ponto alto. Depois dos 5 quadradinhos vazios ali que eu fiz, né, que é da divisão, eu repito aqui, ó, os 4 pontos altos para fazer o começo da folha. E aqui, pessoal, já é aquela repetição. Primeiro a gente faz, né, os 3 quadrados vazios, ó, faz 2 correntes, conta o terceiro ponto de base e fecha um quadrado vazio, ó, tá? Então, aqui já é esta repetição aqui, ó, tá? Então, agora é só seguir fazendo essa sequência aqui, ó, que acabamos de aprender. Ele tá assim um pouquinho enviesado, mas conforme eu for subindo as carreiras, ele vai ficar estabilizado depois. Então, é só seguir fazendo aqui, tá? Depois aqui, ó, dos 3 quadrados vazios, igual a gente iniciou aqui, é só fazer essa sequência toda aqui que eu acabei de explicar. Então, aqui eu já terminei a carreira de número 12, conforme eu expliquei a distribuição dos pontos no bloco anterior, tá? Eu fui fazendo aqui por toda a extensão aqui do meu pano, chegando aqui no final, depois dos 4 pontos altos aqui, fiquei com 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a 13ª carreira, eu já fiz as 3 correntes, virei aqui o trabalho. E aqui, pessoal, eu já fiz, né, o cantinho de borda com o total de 4 pontos altos. 2 correntes aqui de separação para este quadradinho e 2 correntes de separação para este quadradinho, tá? Então, eu fiz 2 quadradinhos aí. Depois, eu fiz aqui um total de 7 pontos altos, sendo que eu coloquei 2 pontos altos dentro deste quadrado e um na base. Aqui eu fiz 3 quadrados, sendo que o último quadradinho eu fiz 2 correntes e contei 1, 2, 3 e coloquei um ponto alto. Aqui, pessoal, eu tenho um total de 16 pontos altos, tá? Dentro dos quadradinhos aqui, ó, coloquei 2 pontos altos, ó, 2 pontos altos. Então, eu fui colocando pontos aqui, total 16. Aqui, ó, também 2 correntes, terceiro ponto de base, fechei um ponto alto. E aqui fiz mais um quadradinho. Aqui eu tenho que ter um total de 10 pontos altos, então eu utilizei aqui 2 quadradinhos de base. Então, eu coloquei 2 pontos altos aqui dentro, na base, 2 pontos altos aqui dentro e completei o restante e fiquei com 10, tá? Aqui é uma folha, aqui também é uma folha, só que esta folha são só 7 pontos altos. E esta outra folha são 10 pontos altos, tá, pessoal? Não vão achar que tá errado, não, é porque elas têm, assim, uma modelagem diferente, tá? Então, aqui é 7, aqui são 10. Aqui eu fiz 2 quadradinhos vazios e 4 pontos altos. Aqui já vai ser a divisão do meu desenho, tá? De um para o outro. E aqui já começa a repetição aqui, ó, dos 7 pontos altos aqui. E depois segue fazendo esta sequência que eu acabei de explicar, tá? Então, qualquer coisa, dá uma paradinha no vídeo, observe os pontos e faça aí o de vocês. Carreira de número 13 já ficou pronta aqui, conforme eu expliquei para vocês a colocação dos pontos no bloco anterior. Dúvidas, só voltar um pouquinho. Então, eu fui fazendo assim por toda a extensão. Só relembrando aqui, nessa parte da folha, aqui tem 7 pontos altos, aqui 3 quadrados vazios, aqui 16 pontos altos, um quadrado vazio. E aqui um quadrado, 2 quadrados, né, vazio. E aqui são 10 pontos altos, tá? 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Isso na carreira de número 13. Na carreira de número 14, ó, já fiz as 3 correntinhas, virei aqui o trabalho. Já fiz o cantinho de borda com mais 3 pontos altos aí, né? Para totalizar 4. E aqui eu fiz 2 quadrados vazios. Repeti os 10 pontos de base, tá?
que dá até aqui. Depois eu acrescentei mais 2 pontos altos dentro deste quadrado e um na base. Então, aqui eu fiquei com 13 pontos altos. 2 quadrados vazios, o segundo quadradinho, 2 correntes e contei 1, 2, 3 e coloquei aqui um ponto alto. Aqui eu tenho 10 pontos altos aqui no total. Aqui eu fiz também, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto e fiz mais um quadradinho aqui, então são 2. Aqui, pessoal, também eu tenho 13 pontos alto aqui, tá? Sendo que dentro de cada quadradinho aqui eu coloquei 2 pontos altos, sempre aqui, os da base, né? Que não pode esquecer. Então, são 13 pontos altos. Aqui já é a divisão do motivo para o outro, 2 quadrados vazio, 4 pontos altos, 2 quadrados vazio. Aqui já é a repetição, que a gente vai começar a fazer aqui, ó, os 13 pontos altos. E assim, é só seguir fazendo a colocação do ponto que eu acabei de explicar, tá? Nos demais desenhos aí. Então, aqui, pessoal, a carreira de número 14 já ficou pronta aqui, só lembrando que aqui eu tenho os 13 pontos altos, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 13 pontos altos, tá? E aqui é a divisão. Então, vamos lá. Então, eu fui fazendo aqui, ó, por toda a extensão do trabalho, aqui depois dos 13 pontos altos, fiquei com 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 15, já subi 3 correntes, virei aqui o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos, e aqui eu fiz 3 quadrados vazios. O terceiro quadrado vazio, eu fiz 2 correntes e contei 1, 2, 3 e coloquei um ponto alto. Depois coloquei mais 3 pontos altos, total 4 aqui que eu fiquei. 2 correntes, contei 1, 2 no terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto. Depois acrescentei mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, sendo que aqui dentro deste quadrado, né, eu coloquei 2 pontos na base, então ficamos com 7 pontos altos. 2 quadrados vazio, aqui é a mesma coisa, 2 correntes, contei 1, 2, 3, coloquei um ponto alto. Depois coloquei o segundo, o terceiro e o quarto ponto alto aqui. 2 correntes, terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto e fiz mais um quadradinho vazio aqui. Aqui eu fiquei com 7 pontos altos, sendo que eu coloquei 2 pontos altos dentro deste quadrado. Então, 7 pontos aqui, 2 correntes, contei 1, 2, no terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto. E depois eu coloquei mais o segundo, o terceiro e o quarto ponto alto aí. Então, aqui é uma folha e aqui é outra folha. Depois eu fiz 1, 2, 3 quadrados vazio, 4 pontos alto, 1, 2, 3 quadrados vazio e aqui, pessoal, já é esta repetição da folha, tá? Os 4 pontos alto, quadrado vazio e aqui eu tenho que ficar com 7 pontos alto, eu tenho que colocar aqui, tá bom? Então, é só seguir essa sequência que eu acabei de explicar, que o seu trabalho vai dar certinho aí, tá bom? E o finalzinho lá termina a mesma coisa, ó. Depois dos 4 pontos altos lá no final, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Então, aqui eu terminei a carreira de número 15, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior aqui a colocação dos pontos, tá? É só ir observando aqui a colocação dos pontos, que dá certinho. Aqui no finalzinho, sempre ele termina lá igual ao início, né? Nós ficamos com 4 pontos altos aqui, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos de borda. Para a 16ª carreira, já subi aqui as 3 correntes, virei aqui o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos, tá, pessoal? Que é o cantinho de borda. Aqui eu fiz 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui eu coloquei ponto alto sobre ponto alto, acrescentei mais 2 aqui dentro deste quadrado e um na base. Então, eu fiquei com 7 pontos altos. Aqui eu fiz 2 correntes e contei 1, 2, 3, coloquei um ponto alto, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, sendo que eu coloquei 2 aqui dentro deste quadrado. Aqui em cima, aqui eu fiz um quadrado vazio e 4 pontos altos. Aqui já é o talo da flor. Aí aqui é a repetição aqui do lado oposto. Um quadrado vazio,
7 pontos altos, ó, 2 aqui dentro deste quadrado, 7 pontos altos. Aqui eu fiz um quadrado vazio, fechei aqui um ponto alto, né, para fazer o quadrado vazio. Depois coloquei 2 pontos altos dentro deste quadrado de base, completei o restante dos pontos, fiquei com 7 pontos altos aqui. Fiz 1, 2, 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui já é a divisão do motivo com 4 pontos altos, e aqui já é repetição, pessoal, ó, dos 3 quadrados vazios, aqui 7 pontos altos, e eu tenho que fazer esta sequência aqui nos demais desenhos, tá bom? Aí vai fazendo de vocês, daqui a pouco eu volto e mostro. Então, assim terminamos a carreira de número 16, conforme eu expliquei no bloco anterior, a colocação dos pontos. Se ficou alguma dúvida, só dá uma paradinha no vídeo, observe como foram colocados os pontos. Aqui, depois dos 7 pontos altos, que eu fiz aqui, ó, para encerrar aqui, eu fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Então, pessoal, até a 16ª carreira nós trabalhamos, né, ida e volta. Agora, a partir da 17ª carreira, nós vamos trabalhar aqui, ó, motivos separados, porém, nós não vamos cortar aí o fio, né, vamos trabalhar ele por um inteiro, só que um desenho de cada vez, tá? Então, ó, paramos aqui do lado avesso do pano, aí para voltar eu preciso de 3 correntinhas, já fiz aqui minhas 3 correntes, aí eu viro o pano e vou fazer, né, os 4 pontos altos aqui. Então, eu pego e coloco já um ponto alto aqui, mais 2 aqui dentro do quadrado e um na base. 2 correntes, faço um ponto alto. 2 correntes e faço um ponto alto. Aqui eu vou repetir todos os pontos de base, que são 7, e vou acrescentar mais 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Então, ficamos com 10 pontos altos aqui. A gente tá finalizando aí o fechamento da folha, tá? Ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3, e aqui a gente coloca 4 pontos altos aqui para fechar um quadrado cheio, né? Então, 2 correntes, aqui é o talo da flor, tem que colocar aqui os 4 pontos altos. E aqui é o lado oposto da flor, a gente também tem que fazer, ó, 2 correntes, ponto alto, aí completa, né? Total aqui 4 pontos altos. 2 correntes, fecha aqui, ó. E do lado oposto a gente também tem que colocar 10 pontos altos. Então, sempre 2 pontos altos aqui dentro do quadrado. E vamos completar o restante aqui, que vamos ficar com 10. Olha, então aqui eu fiz os 10 pontos altos, já adiantei 2 quadrados vazios e preenchi aqui 4 pontos altos, ó. Aqui é a divisão de um desenho para o outro. Estamos do lado direito, vamos ter que voltar com os pontos baixíssimos. Então, é só fazer aqui, ó, uma corrente, vira aqui o pano e a gente volta com um ponto baixíssimo aqui, tá? Ó, introduz a agulha no primeiro ponto aqui de base, laça aqui o fio, traz para frente e passa aqui dentro da argolinha. Isso nós vamos fazer por 4 vezes. Ó, ponto baixíssimo. Aí sobe as 3 correntes e continua aqui fazendo pontinho de borda, que fica no total aí, com as 3 correntinhas que subimos, 4 pontos altos. Então, agora a carreira de número 18, nós vamos fazer aqui 2 quadrados vazios, ó, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, e vai contar 1, 2, 3 e faz um ponto alto. E vamos colocar aqui um total de 13 pontos altos, tá? Então, vamos completar todos esses pontos de base, 2 pontos altos dentro desse quadrado e completa aqui o restante, tá? 13 pontos aí vamos ficar. Então, aqui, pessoal, olha, eu coloquei os 13 pontos altos, um quadrado vazio, repeti aqui os 4 pontos altos do talo da flor.
Aqui é o lado oposto, eu apenas coloquei um quadrado vazio, separado por 2 correntes, e aqui, ó, eu repeti 13 pontos altos igual o lado oposto, tá? Lembrando que são 2 pontos altos dentro do quadrado. Aqui agora estamos do lado avesso do pano, vamos continuar aqui, ó, fazendo 2 quadrados vazios, ó, 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto. Neste quadradinho de base, eu preciso colocar os 2 pontos altos, um aqui na base, e aqui a gente precisa voltar. Então, antes de voltar, ó, eu tenho que laçar a linha na agulha, o último ponto aqui de base, ó, eu introduzo, trago o fio para frente, e aqui eu tenho que fazer o ponto alto alongado. Ó, tira uma vez, tira 2 e tira 3. Para voltar as 3 correntinhas, aí a gente vira o pano aqui e vai fazer o cantinho de borda. São os 4 pontos altos aqui. Fiz então os 4 pontos altos, agora eu faço 2 correntes e um quadrado aqui vazio. 2 correntes, conto 1, 2, 3, fecha um ponto alto. 2 correntes, conto 1, 2, 3, fecha um ponto alto. 2 correntes, 1, 2, 3, fecha o ponto alto. Então, aqui, pessoal, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Aqui, ó, eu coloquei 2 pontos altos dentro do quadrado, completei todos os 4 pontos de base, coloquei mais 2 pontos aqui dentro e um aqui na base. Então, eu fiquei com 10 pontos altos aqui. Fiz aqui também do lado oposto 1, 2, 3, 4, 5, igualzinho aqui. A cada 3 pontos eu coloquei um ponto de base, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? Separado aqui em cima por 2 correntes, igual eu expliquei aqui. Nós estamos do lado direito, nós temos que voltar. Então, a gente coloca aqui uma corrente, vira o trabalho. E aqui a gente faz os 4 pontos baixíssimos, né? A gente virou aqui pro lado avesso do pano e para começar aqui a gente coloca um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto de base. Vai pro segundo, pro terceiro e pro quarto aqui. Sobe 3 correntes, aqui a gente coloca o cantinho de borda aqui. São os 4 pontos altos. E aqui, pessoal, nós vamos colocar tudo de quadradinho novamente, tá? Ó, então, façam 2 correntes e ponto alto. Ó, quando chega aqui na base dos pontos, é só fazer 2 correntes, conta 1, 2, 3 e coloca um ponto alto. Aqui nós vamos voltar a colocar o talo aqui da flor, né? Então, a gente coloca os 4 pontos altos. E aí, fecha aqui, ó, no terceiro ponto de base um quadradinho, continua fazendo os quadradinhos aqui. E no último quadradinho aqui, a gente tem que preencher 4 pontos altos no total. Então, aqui, ó, do lado oposto, eu fiquei com 5 quadradinhos vazios e o final aqui eu coloquei 4 pontos altos. Como estamos do lado avesso aqui do pano, a gente tem que voltar com ponto alto alongado. Então, lacem a linha na agulha, ó, no último ponto de base eu introduzo a agulha, puxo o fio para frente, fiquei com 3 laçadas, ó, tiro uma, tiro 2 e tiro 3. Para voltar as 3 correntinhas, vira aqui o pano e continua aqui a fazer os 4 pontos altos. Então, aqui, pessoal, nós vamos fazendo aqui os quadradinhos vazios, né? Ó, estamos terminando de fazer o cantinho de borda aqui, ó. E aqui, quando chega nos pontos de base, aqui é a última carreira que nós vamos fazer, tá? Esses 4 pontos de base aqui. O próximo em diante vai ser tudo quadradinho vazio. Então, assim, a gente vai fazendo aqui os quadradinhos. Então, assim, ficou os 4 quadrados e os 4 pontos altos. Aqui é só fazer uma corrente, vira aqui o trabalho e aí tem que caminhar com aqueles 4 pontos baixíssimos, tá? E depois subir 3 correntes e fazer mais 3 pontos altos. Então, aqui, olha, depois dos 4 pontos altos, eu fiquei com 2, 4, 6, 7 quadradinhos vazios e já preenchi 4 pontos altos. Aqui, agora,
a gente tem que fazer o ponto alto alongado, porque estamos do lado avesso do pano. Então, ó, laço o fio na agulha, no último ponto de base, introduz, puxa para frente, ó, tira uma, tira duas e tira três, para voltar as 3 correntinhas, aí vira o trabalho, e aqui façam os 4 pontos altos e continuem a fazer os quadradinhos vazio. O último quadradinho também preenche os 4 pontos altos, tá? Então, ó, 2 correntes ponto alto para fazer o quadrado vazio. Então, ficou assim, pessoal, 4 pontos altos, 5 quadrados vazios e 4 pontos altos. Agora, aqui, para voltar, estamos do lado direito, né? Temos que fazer uma corrente, virar aqui o trabalho e caminhar aqui com os pontos baixíssimo. Ó, um ponto baixíssimo, 2, 3 e 4. Aí, aqui a gente tem que subir as 3 correntes, fazer os mais 3 pontos altos e continuem a colocar os quadradinhos vazios, tá? Só fazer 2 correntes e ponto alto. E o último quadrado, coloquem 4 pontos altos. Então, aqui eu fiquei assim, tá? Com 4 pontos altos, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aqui eu tenho que fazer o ponto alto alongado. Introduz a agulha aqui, ó, já lacei a linha na agulha, introduzo, ó, puxo para frente, ó, tiro uma, tiro duas e tiro 3. Faço 3 correntes para subir, volto aqui para a frente do trabalho, ó, como que ele já vai ficando acabadinho aqui. E aqui, pessoal, já é a última carreira, nós vamos, deixa eu só ajeitar o pano aqui, nós vamos fazer aqui, ó, tudo de ponto alto agora, ó. Dentro do quadradinho são 2 pontos altos, um na base, aqui dentro 2 pontos altos, um na base, aqui dentro 2 pontos altos e um na base. Então, aqui, vamos conferir aqui, nós temos 3, 6, 9, 10 pontos altos, ó. Então, agora a gente vai descer aqui, ó, com 3 correntes e prende aqui no último ponto de base, ó, com ponto baixo, 3 correntes e já vem aqui para o próximo ponto abaixo e prende aqui com ponto baixo, 3 correntes, prende aqui o ponto baixo, 3 correntes, prende aqui um ponto baixo, 3 correntes, prende aqui um ponto baixo, 3 correntes, ó, prende um ponto baixo aqui. E assim a gente vai descendo até chegar ali na divisão do trabalho, que já tá próximo aqui, ó, que é as últimas 3 correntes e o ponto baixo aqui, para fechar. Aí, para passar para pro próximo motivo, faz uma corrente e aqui a gente já faz, ó, um ponto alto, mais 2 aqui dentro e um na base. Então, eu vou abrir aqui para a gente entender o que nós estamos fazendo, ó. Então, esse desenho aqui, ele já tá encerrado, ó. A gente já terminou ele, tá? Agora, nós vamos para o próximo aqui, que aí nós vamos começar a fazer esta carreira aqui, olha. Essa aqui, ó, que nós vamos começar. Então, nós temos que colocar, ó, 2 quadrados vazios. Aqui tem 3, 6, 9, 10 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos. Então, temos que seguir essa sequência agora para fazer aqui, ó. Então, aqui, pessoal, olha, repeti a carreira 17 aqui, conforme eu expliquei aqui para vocês, ó. É esta carreira aqui que nós repetimos aqui agora, tá? Aqui tem 10 pontos altos. Aqui o quadrado vazio, 4 pontos altos, quadrado vazio, 4 pontos altos, quadrado vazio, 4 pontos altos, aqui quadrado vazio e aqui eu tenho 10 pontos altos, tá bom? E 2 quadrados vazios e aqui o cantinho de borda com os 4 pontos altos. Eu estou do lado direito do pano, aqui eu tenho que fazer uma corrente, virar aqui o trabalho e voltar, né? Com os 4 pontos baixíssimos, ó. Introduz a agulha. 1, 2 pontos baixíssimo, 3 e 4.
E aí sobe as 3 correntes e faz aí o cantinho de borda com mais 3 pontos altos. Certo? Então, aqui eu só vou dar um início para vocês não se perderem. Aqui nós, no caso, estamos já, né, como estamos começando outro motivo, aqui é a carreira 18. Então, nós temos que fazer aqui 2 quadradinhos, já fiz um, 2 correntes, contem aqui, ó, terceiro ponto de base. E aqui a gente tem que colocar total de 13 pontos altos, tá? É só seguir fazendo ali conforme o primeiro eu expliquei, colocando os 13 pontos alto aqui. Então, aqui, pessoal, olha, eu fiz, né, os 13 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, e aqui também eu completei 13 pontos alto, ó, 2 pontos altos dentro deste quadrado. Aqui eu fiz 2 quadradinhos vazio, cada um separado por 2 correntes, e aqui é o finalzinho do trabalho. Então, aqui a gente tá pelo lado avesso do pano, ó, então nós temos que fazer uma laçada na agulha e vamos fazer aí o ponto alto alongado, tá? Alonga aqui, ó, a linha, põe aqui no último ponto de base, puxa o fio, ó, tira uma vez, tira 2 e tira 3. Para voltar as 3 correntes, vira aqui o trabalho. E temos que colocar aí os 4 pontos alto aqui. Certo? Então, um lado já vai sendo acabado, né? Dando acabamento, ó, que vai ser esse aqui. Aqui igual o primeiro motivo, nós já estamos dando acabamento deste lado. E deste lado aqui é o lado que a gente dá a finalização depois que chega lá no topo, né? Que é o lado dos pontos baixíssimos. Então, aqui eu vou fazer mais esta carreira com vocês, ó, 2 correntes. Agora aqui, pessoal, é tudo de quadradinho vazio aqui, ó, que nós estamos nesta carreira aqui. Então, nós temos que fazer 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Eu já fiz um aqui, conta 3, ó, põe um ponto alto, 2 correntes, conta 3, põe um ponto alto, conta 3 pontos de base aqui, põe um ponto alto. E assim, ó, a gente agora aqui coloca 10 pontos alto. Sempre 2 pontos alto dentro do quadrado de base. O restante aqui a gente completa tudo com ponto alto. Certo? Eu vou fazer essa distribuição de quadradinhos aqui com vocês. Então, aqui eu já tenho 10 pontos alto, ó. Agora, eu tenho que fazer novamente, igual aqui, ó, 5 quadrados vazios. Então, é 2 correntes, conta o terceiro ponto de base, fecha um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, fecha um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, fecha um ponto alto, e assim a gente vai finalizando aqui mais uma carreira, ó. Certo? Então, pessoal, este é o lado direito que nós estamos do trabalho. Então, a gente tem que voltar, ó, com uma corrente, vira o trabalho e façam os 4 pontos baixíssimos, tá? E daí, pessoal, é só seguir, ó, a partir daqui, ó, nós paramos aqui, ó, nessa carreira. A partir desta carreira aqui, é só ir olhando aqui, né, e fazendo este aqui, que vai dar certinho. Então, este lado aqui, ó, quando eu estiver do lado direito, este é o lado dos 4 pontos baixíssimos. E quando eu estiver do lado avesso, né, eu tenho que fazer aqui, ó, depois que eu colocar os 4 pontos altos aqui, eu tenho que fazer um ponto alto alongado no último ponto de base e para voltar as 3 correntinhas, tá, pessoal? Qualquer dúvida, é só olhar essa primeira explicação para fazer os demais trabalhos. Eu vou terminar o meu e daqui a pouquinho eu volto para a gente finalizar o cantinho aí do meu terceiro motivo do nosso barrado de hoje. Então, aqui, pessoal, eu expliquei para vocês o primeiro motivo, eu estou aqui do lado avesso, tá? Então, o primeiro motivo foi explicado, fiz com vocês, o segundo eu iniciei e terminei aqui, o terceiro motivo, olha, como eu estou do lado avesso aqui, eu tenho que fazer o ponto alto alongado, ó.
Então, vamos fazer aqui uma laçada na agulha, último ponto aqui de base, introduzo e tiro uma, tiro duas e tiro três, para voltar as 3 correntes. Aqui já estamos finalizando também o último motivo, que meu pano só deram 3. Então, ó, nós voltamos pro lado direito do pano aqui, ó, nós aprendemos esse, eu comecei esse com vocês, né? E agora vamos finalizar o último motivo aqui. Aqui vamos preencher tudo de ponto alto. Então, sempre dentro do quadrado, são 2 pontos altos e 1 na base. Então, aqui a gente fica com 10 pontos altos, tá? Ó, façam assim, sempre 2 pontos altos dentro do quadrado e 1 aqui na base. Então, ficamos assim com o trabalho, aqui na pontinha. E agora aqui a gente tem que descer fazendo as 3 correntes e prende aqui, ó, um ponto baixo no ponto de base aqui, ó, o último, ó. Só prender aqui com ponto baixo assim, 3 correntes, não precisa apertar muito as correntinhas, tá, pessoal? E aqui você vai descendo e vai colocando ponto baixo para fechar, ó. 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, ó, já estamos chegando quase aqui no final. Falta mais um, ó, 3 correntes, no último ponto de base eu introduzo a agulha, ó, faço um ponto baixíssimo, uma corrente, aqui alongo o fio, e aqui a gente corta a linha. Cortou a linha, esta ponta aqui depois pelo avesso do pano é só passar aqui por dentro de alguns pontinhos, dando um nozinho para segurar, tá? Então, gente, este é o trabalhinho de hoje que eu queria muito trazer para vocês. Aqui é um outro modelo de tulipa, tá? O meu pano aí é um tamanho de 45 por 70, deram para fazer somente 3 modelinhos aí, tá? 3 desenhos, aliás. Pessoal, se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da inscrição, ativa o sininho para ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!